Olá, nós vamos conversar um pouco sobre a introdução ao processo de fabricação 2. Professor Alexandre Moura Jarola, muitas das coisas que eu peguei, muitas fotos, foram desse professor Rodrigo Lima, da Universidade de São Paulo. Então, o que vai constar nossa disciplina, né? Primeiramente, nós vamos falar do fundamento da usinagem, que o processo de fabricação 2 tem foco, né, em usinagem não convencional, e a parte, né, de comando numérico, programação. Então, nós vamos introduzindo o conteúdo, os fundamentos teóricos básicos, de mecânica, de cinemática, de física do processo, parâmetros de corte, geometria da cunha de corte, forças de usinagem, cavaco, desgaste nas ferramentas de corte e, por finalizar, o fluxo de corte com os problemas que são inerentes à, à utilização ambiental também dos fluxos de corte. Então, passando na introdução, a definição de usinagem conforme a DIN, que é uma norma alemã 8580, aplica-se a todos os processos de fabricação onde ocorre a remoção de material sob a forma de cavaco, né? Você tem retirada progressiva do material através da saída dele da peça. A usinagem, então, se identifica como operação que confere à peça forma, dimensão ou acabamento superficial, ou uma combinação destas através da remoção de material sob a forma de cavaco. Então, a gente tem como objetivo, né, chegar na forma final do nosso processo com a usinagem, o acabamento final da peça, né, principalmente. A usinagem ela é muito utilizada, né, como finalização da estrutura. Por causa disso, a usinagem é um dos processos mais caros da indústria, ocasionando um custo, né, proporcional muito grande. Se você conseguir retirar um processo de usinagem da fabricação de uma peça, né, tirar um passo, então você já consegue economizar bastante. Então, o cavaco também ele vai ser a saída, né, ele se identifica como a porção extraída do material, né, apresentar forma irregular, ele não tem uma linearidade nessa formação, depende também da velocidade de corte, avanço, profundidade de corte, e assim vai ser a saída deste mesmo característico material pela penetração, né, de um material em relação ao outro, né? A usinagem prevê isso, né, gente? Que o material ele tem que ser mais duro, né? A ferramenta tem que ser mais duro do que a peça, né? Para você conseguir fazer a penetração no sistema. Então, nessas partes de introdução, vamos conversar um pouquinho sobre definição básica de projeto, né? O que seria essa parte de projeto para a gente, né? Qual que é o objetivo fundamental? É atender os requisitos fundamentais. Por exemplo, né, se a gente for projetar um clipe, seria agrupar papéis, não é isso? A gente tem que pegar os papéis e mantê-los numa pressão, né, suficiente em que essas forças estarão reunidas. Aí dentro desse processo dessas definições básicas, no caso, né, a gente vai pegar o exemplo do clipe, a gente já passa por um processo inicial de dúvida, né? Qual o material do clipe que nós vamos utilizar? Se ele vai ser arame ou plástico. E dentro desse sistema também a gente tem os intervalos os intervalos do clipe. Existem clipes para até 5 folhas, de 5 até 10, de 10 até 50, então vai variando, né? Em que a gente vai ter que estudar, né, de acordo com o material, com o projeto, qual que vai ser a identificação dessa proposta. Então, na concepção de material, a gente no aço e no plástico, nós vamos ter duas concepções diferentes, né? No aço, a gente vai ter que ter um material, né, que vai ser trefilado a frio, né? A gente tem como se fosse uma fieira, né, em que o tarugo entra aqui e depois sai numa redução de seção transversal, perfeito? E também, no caso do plástico, vai ser outro processo, né? Aí seria o plástico granulado, né, com suas determinações. O plástico também tem várias, né, características de misturas, né, que a gente pode conseguir vários perfis diferentes, tá bom? Bom, então eu primeiro tenho que optar, né, no meu projeto o que eu vou utilizar, depende também do que você tem de acesso, né? E no caso do aço, que vai ter que analisar o comprimento, né, que vai dar a faixa de medição, e como que nós vamos fazer essa estrutura, né? Ele vai ser um arame, que depois vai ser N dobras, né, para a gente chegar no produto final, né? Então, a dobra no ângulo tal, na outra dobra no outro ângulo tal, até a gente conseguir. No caso do plástico, o molde de plástico, né, a gente tem um vazamento, né, dele a alta temperatura, e um dos problemas do plástico é a matriz, né, o molde, né, e é muito caro, né. Tive oportunidade de visitar várias fábricas, um colega meu até tinha uma fábrica dessa.
Normalmente é feito de ferro fundido, aço inox, bem caro. Então a matriz tem que produzir muito, né? O plástico tem essa característica, né? Até que o preço unitário dele não é tão caro, porém você tem que ter um volume de produção muito grande. Então no caso, né, do fluxograma de produção, mais ou menos funciona o seguinte: a gente tem a necessidade que a gente passa, né, para um conceito original, né, de uma lógica, de um modelo pensado, né, basicamente inicialmente um protótipo inicial, de ideia, né? Daí depois a gente vem para um projeto, sketch em inglês é esboço, que vai o conceito da nossa estrutura. Depois desse processo, nós vamos ter análise e revisão do projeto. Então, o projeto ele tem uma característica, né, de organograma de subir e descer, né, nas escalas hierárquicas. Você vai ter que conversar com o cara da produção, o cara do projeto, o cara do custo, né? Passando aí para análise e revisão de projetos. Modelo físico analítico, ele pode ser utilizado, né, nas plataformas 3D também, impressão 3D, com moldes iniciais, depois vão repassar, né, para conseguir a escala. Aí passando para cá, né? Teste do protótipo, fazer os ensaios mecânicos necessários, se a cadeira suporta aquele peso, né, que está especificado, né, aliás, a mais, claro, né, com coeficiente de segurança. Aí nós vamos ter a avaliação final do nosso projeto. E aí finalizando, né, na estrutura quase final, material, processo de fabricação e análise de custos, né, dos materiais. E o que pode ser feito, ganhar em compra em escala, essas coisas, para chegar no final na fabricação. Então, o processo para chegar a um produto, né? Vamos exemplificar no lançamento de um carro, né? Nossa, são 5, 6 anos de projeto, né? Por isso que os caras do automotivo fazem muitos facelift. O facelift é quando você não muda muito o carro, você muda um para-choque, uma lanterna para dar um ar mais novo, mas a parte estrutural mecânica fica tudo idêntica, né? Então, retornando um pouquinho, né? O princípio, então, da nossa usinagem, né, é a interferência entre ferramenta e peça, isso que é muito utilizado, né? Qual material tem uma interação ali, principalmente com a alta temperatura. E esses materiais têm durezas específicas, resistências de corte, tempo de corte, né? Para fazer tempo de usinagem também. Então, tem uma interação. Quando você compra uma pastilha, que vocês vão ver mais à frente, nos vídeos mais da frente, ela é para determinado material, tem algumas características inerentes ao processo. No caso da usinagem, né, então a gente tem que conferir forma, dimensão, acabamento, que nós já discutimos. Então a gente aqui na parte da usinagem, na engenharia mecânica, né, nesta lógica da engenharia, a gente teria o que, né, cinemática e atrito de deformação, que a peça também sofre uma deformação elástica, né, em contato. E termodinâmica, né, geração e propagação de calor. Como que acontece essa propagação? O cavaco é um dos principais indutores da saída de calor. É uma coisa que você vai ter que se observar também. Então, dentro da nossa estrutura, a gente tem o quê? O material bruto, né, que a gente chama de blank, tá bem? Ou tarugo, né? Isso é um B, tá, gente? Blank. Em que ele vem in natura, né? Aí, por processos de remoção de cavaco, que é a nossa característica aqui, né? A gente pega a primeira forma inicial, a forma secundária, até chegar na forma final, né? Observem aqui, essa usinagem é muito complicada, né? É uma engrenagem, né? Um pinhãozinho, né? Pra você conseguir fazer esse ângulo perfeito aqui é muito difícil, né? Saindo tudo de um blank, né? Esse material tem que ter especificação, né? Sei lá, 4130, aço 1020, 1030, depende do projeto, né? Então são os passos de usinagem. Imagine que isso aqui não sai barato, né? Pra você conseguir produzir uma peça dela. Mas a durabilidade também, convenhamos que seja alta, né? Então, a importância, né? A maior parte dos produtos industrializados, em algumas de suas etapas de processo de produção, sofre algum tipo de usinagem, né? Principalmente na área de metal mecânica, né? Então, a gente tem válvula, isso que a gente chama de homocinética, eixo de Cummins, eixo virabrequim. Todos aqui, esse aqui é um eixo, né, montado, né, com vários processos de usinagem. Identifique-se também, gente, que o processo da evolução industrial e o processo do país na capacidade de usinagem mais ou menos se mede o desenvolvimento do país, né? Nós temos aí na parte de usinagem, realmente, se você for estudar a Revolução Brasileira, né, é muito importante, dá um estado maior
desenvolvimento foi São Paulo, né? E tem as melhores indústrias. E a Alemanha é o país, né, que consegue o maior desenvolvimento nessa parte de qualidade dimensional mecânica, tá bom? Aí você tem, né, BMW, Mercedes, né? Tem as fábricas de robô. Importância da usinagem na indústria metalmecânica, né? 80% dos furos são realizados por usinagem, 100% dos processos de melhoria de qualidade superficial são feitos por usinagem, 100%, gente. Melhoria de qualidade superficial, 100% usinagem. Comércio de máquinas e ferramentas é muito dinheiro, pastilha, essas coisas geram muito dinheiro, né? Você vê que tem um problema com a saída de montadoras do Brasil por causa de competitividade. Isso gera um problema sério na cadeia produtiva. 70% das engrenagens para transmissão de potência, 90% dos componentes da indústria aeroespacial e 100% dos pinos médico-odontológicos. Então aqui também nessa parte de bioengenharia, bem interessante, né, dos materiais. Isso aqui, né, é um motor de navio, é o tamanho, né, da estrutura, né? O cara tá em pé aqui, esse cara deve ter 1,70 m, imagina, né, como é que a gente consegue usinar uma peça dessa. Dentre outros processos, você tem, fora, né, da mecânica, 70% das lentes de contato extraoculares. Eu nem sei como é que faz isso. Bem impressionante, deve ser a laser, né? 100% das lentes de contato intraoculares, lentes para CD players e matrizes. Então, dentro dessa classificação desses processos, né, a gente tem o seguinte, né, os de geometria definida, né, em que a ferramenta ela tem uma forma. Então a gente tem tornear, fresar, furar, rosquear, largar, brochar, serrar, planar e outros. Vocês podem pôr no YouTube para verificar melhor como é que funciona. Hoje você tem muito acesso, né? No caso da broca é bem interessante, você tem uma aresta principal, uma aresta secundária. No sentido de rotação, aí esses ângulos de broca aqui é para sair o material. Torneamento, que é o mais convencional, né? O fresamento, bem interessante também, que você consegue fazer topo, né? E dentro também a gente tem as geometrias não definidas, que vai muito para a parte de retífica, né? Quando você vai se vocês tiverem oportunidade de trabalhar ou analisar uma retífica, né? Um dos processos mais interessantes que existem na parte mecânica, né? De qualidade, até a deformação elástica, eles têm que verificar se foi completamente retirado, né? A qualidade é muito, muito grande, né? É muito encontrado em motores. Brunir, lapidar, lixar, polir, jatear, tamborear e outros. Na parte de usinagem não convencional, que nós vamos ter um trabalho, a gente tem remoção química, térmica, eletroquímica, ultrassom, jato d'água. Cada um vai ter um processo especial, né? E vai ter a estrutura trabalhando junto, né? São características singulares de cada uma, né? Então, a evolução histórica, né? A gente tem da pedra e ossos até chegar nas pontas, né? Até chegar em idade do bronze, do aço, né? Para a gente desenvolver. E dentro de uma máquina padrão, né? A gente tem uma estrutura de um torno. Vamos pegar o torno de exemplo. Tem um porta-ferramentas aqui que fica a estrutura de corte, né? Aqui, ó, no caso da castanha, fica o dispositivo de fixação. Olha lá, o dispositivo. Esse aqui está aqui, né? Ó. Aí que a gente tem a castanha, essa aqui é a castanha do torno, que a gente chama, onde a gente fixa a peça de usinagem. Aí nós temos a peça, né, e a ferramenta e o movimento relativo da ferramenta. É isso que vai acontecer.